Olá. Olha, tem uma pergunta que acho que muita gente se faz, né? Viatura da polícia bateu ou, sei lá, capotou. E aí, quem é que paga essa conta toda? É o policial que estava ali no volante ou é o Estado mesmo? É uma dúvida bem comum, né? Sobre os riscos da profissão. Exato, super comum. E para a gente entender direitinho como funciona, a gente precisa mergulhar um pouco na legislação brasileira, sabe? E também nas normas da administração pública. Certo. Inclusive em regulamentos específicos da Polícia Militar, por exemplo. Eles podem ter uma coisinha ou outra diferente entre os estados, mas assim, a linha geral é a mesma. Entendi. Então a nossa missão aqui hoje é meio que destrinchar essas regras, né? Deixar mais claro. Por onde a gente começa? Qual que é o ponto de partida? Olha, o ponto central é o seguinte: a viatura é um bem público, pertence ao Estado, certo? Certo, patrimônio público. Isso. Então, a regra geral é que se o dano acontece durante o trabalho policial, no exercício da função, a responsabilidade inicial pelo conserto é da administração pública, do Estado. Mas, claro, como quase tudo no direito, tem as exceções importantes. Tá, faz sentido. Vamos explorar isso então. Quando que o Estado assume essa bronca sem, questionar o policial? Basicamente em situações de serviço. Patrulhamento de rotina, sabe? Aquele deslocamento para atender uma ocorrência, uma perseguição policial. Enfim, qualquer atividade que está ligada diretamente à função dele. Entendi. A lógica por trás disso é que o próprio Estado reconhece que existem riscos, né? Riscos que são inerentes, que fazem parte do trabalho policial. Não tem como separar. Então, sei lá, um capotamento numa perseguição tensa ou uma batida quando está correndo para uma emergência. Aí o Estado cobre. Sim, cobre. O fundamento para isso está até na Constituição Federal, sabia? O artigo 37 fala da responsabilidade objetiva do Estado. Ah, responsabilidade objetiva. Isso, que significa que o Estado responde pelo risco da atividade que ele mesmo autoriza, mesmo que não haja culpa direta do agente quando causa danos a terceiros. E internamente, para as coisas do próprio Estado, como a viatura, as normas da polícia costumam seguir uma linha parecida. O ônus é do Estado, a não ser que o policial tenha agido de forma, assim, muito errada. Entendi a regra geral. Estado assume o risco da atividade. Mas onde que a situação pode complicar para o lado do policial? Quando que ele pode ter que, de fato, tirar dinheiro do próprio bolso? Então, basicamente, a gente pode pensar em 3 cenários principais. O primeiro, e talvez o mais óbvio, é o dolo. Dolo. É intenção, né? Exatamente, a intenção clara de causar o dano. Imagina, sei lá, usar a viatura para fazer um racha, uma aposta, ou danificar de propósito mesmo. É bem raro, claro, mas está previsto. Nossa, sim. Dolo é má-fé pura. Qual seria o segundo cenário? O segundo é a culpa grave. Aqui, ó, não tem a intenção de estragar, mas tem uma imprudência, uma negligência ou uma imperícia muito, muito clara. Sabe? Hum. Tipo o quê, por exemplo? Não é qualquer rinho de manobra numa situação difícil. É algo que foge totalmente do razoável, do esperado. Tipo dirigir alcoolizado em serviço. Isso é culpa grave. Ou fazer manobras extremamente perigosas sem nenhuma justificativa operacional, sabe? Um descaso óbvio com o equipamento. A barra para configurar culpa grave é alta. Não é qualquer deslize, não. Entendi. Tem que ser algo bem fora da curva mesmo. E o terceiro cenário? O terceiro é o uso indevido ou fora de serviço. Se o policial pega a viatura, sem autorização, para resolver um assunto particular. Ir ao mercado buscar alguém, e aí bate o carro. Ah, claro. Aí a responsabilidade pelo conserto é dele. E olha, isso é bem sério. Além de ter que pagar o dano material, isso pode até configurar crime de peculato. Peculato. Que é usar um bem público para fim privado, né? Pesado. Exatamente, bem pesado. E me diz uma coisa, na prática faz muita diferença se o acidente aconteceu numa ronda mais tranquila, no patrulhamento normal, ou se foi no meio de uma ocorrência de alto risco, uma perseguição? Olha, para a questão da responsabilidade financeira pela viatura em si, o que pesa mais é a conduta do policial e não tanto o tipo de missão. O patrulhamento normal é serviço. É, Então, o risco é do Estado. A não ser que... que tem aquela culpa grave que você falou. Isso. Tipo, correr demais sem motivo nenhum naquela ronda tranquila. Agora, numa ocorrência de risco real, tipo uma perseguição mesmo, o risco operacional é ainda mais evidente, né? Isso até reforça a ideia de que a responsabilidade é do Estado.
Mas a análise da conduta, se foi dolo ou culpa grave, ainda acontece. E como é que se define se foi dolo ou essa tal culpa grave? Imagino que não seja automático, né? Deve ter uma investigação interna. Sempre. Isso é fundamental deixar claro. Todo acidente com dano à viatura vai gerar um procedimento interno para apurar o que aconteceu. Não passa batido. Ah, bom saber. Geralmente é uma sindicância ou um procedimento mais específico chamado Inquérito Técnico de Acidente de Trânsito, o ITAT. É esse processo que vai analisar as circunstâncias, ouvir as partes, ver laudos, para determinar se a responsabilidade é do Estado mesmo ou se cabe ao policial por causa de dolo ou culpa grave. E essa estrutura toda, Vi, investigar e definir responsabilidade, ela é mais ou menos padrão no Brasil inteiro? Ou cada PM estadual faz de um jeito muito diferente? A lógica central é a mesma sim. Claro, cada estado vai ter seus detalhes nos regulamentos disciplinares, no código de ética da PM local. Mas o princípio geral é esse: o policial, via de regra, não paga por acidente que acontece em serviço regular. A não ser que fique comprovado na investigação que ele agiu com intenção, com uma falha muito grosseira ou que usou a viatura para coisa particular sem poder. Ok. Então, para a gente amarrar as ideias, os pontos cruciais para quem está ouvindo guardar a ação. Vamos lá. Primeiro, a regra geral é o Estado pagar o conserto da viatura se o dano aconteceu em serviço, seja no patrulhamento normal ou numa ocorrência. O Estado assume o risco da atividade policial. Certo. Ponto 1. Segundo, o policial só vai responder financeiramente, ou seja, só vai ter que pagar, se a investigação interna comprovar que ele agiu com dolo, que é a intenção, A má-fé. isso, ou com culpa grave, que é aquela falha muito grosseira, imprudência, negligência ou imperícia bem acentuada. Ou, claro, se ele usou a viatura para fins particulares sem autorização. Entendido. Segundo ponto. E o terceiro? E terceiro, toda vez que uma viatura é danificada, vai ter uma investigação formal, uma sindicância, um ITAT, algum procedimento para apurar os fatos direitinho e definir de quem é a responsabilidade. Não é algo decidido de qualquer jeito. Perfeito. Acho que agora ficou bem mais claro, sim. Essa análise toda deu uma ótima perspectiva sobre como funciona. Sim, com certeza. E sabe que isso até levanta uma outra questão interessante para a gente pensar, que vai um pouquinho além dessas regras que a gente discutiu. Qual seria? Manda aí. Como será que fatores como, sei lá, o estresse extremo do momento, a pressão para tomar decisões em frações de segundo, coisas super comuns em ocorrências de alto risco, como será que esses fatores são, ou talvez como deveriam ser, considerados, pesados, na hora de analisar essa responsabilidade administrativa do policial pelo dano na viatura? Fica aí a reflexão, né?